né? Saúdo os meus amigos escritores, saúdo os participantes todos aqui da Feira Literária de Varginha, os visitantes, todos que agora vão acompanhar essa conversa, essa palestra. Meu nome é Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História, dou aulas já há 12 anos, dou aulas atualmente no Colégio Adventista de Varginha e também em Eloy Mendes, na Escola Estadual Professora Norma de Brito. Tenho orgulho de ser professor num país que desvaloriza tanto a educação. Tenho orgulho de ser professor. E em um país que judia tanto de sua memória, que judia tanto de sua cultura, eu tenho orgulho de ser historiador. E nós vivemos em um ambiente democrático. Esse ambiente democrático, ele permite, por exemplo, que haja uma manifestação política na mesma praça que uma feira literária. É bom. O ambiente democrático é bom. Em regimes de ditadura, isso não poderia acontecer. Né? Para aqueles que, porventura, né, já pensaram ou pensam em achar legal alguma coisa da ditadura, é só olhar isso aqui, ó. Uma manifestação política junto com uma manifestação cultural, que em qualquer ditadura não seria possível. Mas também este mesmo ambiente democrático permite algumas críticas. E aqui começo a minha palestra sobre histórias e culturas indígenas na Mantiqueira e Vale do Rio Verde, com algumas críticas. Infelizmente, a questão indígena no Brasil, ela vem sendo muito maltratada. Né? A gente vê aí quanta invasão de terra, assassinato de líderes indígenas. Então, a questão indígena, ela é muito maltratada. Mas também há que se fazer uma crítica maior. Porque a questão indígena, ela é maltratada não só neste governo. Se você olhar tudo que está previsto na Constituição de 1988, tudo que está previsto como políticas para os indígenas, e olhar todos os governos federais de 1988 para cá, questão indígena sempre maltratada, independente do presidente que esteve no poder. Mas vim falar do meu livro, vim falar de histórias e culturas indígenas na Mantiqueira e no Vale do Rio Verde. Resultado de pesquisa, resultado de ação de historiador. Eu comecei a pesquisar sobre as histórias e culturas indígenas aqui na região sul de Minas há 4 anos. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em São João del Rei, né, um curso de extensão na Universidade Federal de São João del Rei, um curso que durou 1 ano. Era um curso à distância, só eu tendo que ir lá no encerramento do curso. E esse curso era de cultura e história dos povos indígenas, coordenado pela competentíssima, pela a minha inspiradora professora Maria Leônia Chaves de Rezende, que é uma das maiores pesquisadoras na área de história indígena aqui em Minas Gerais, quiçá deste país. E a partir daquele curso, eu que buscava, como historiador, uma área que eu pudesse pesquisar, ao mesmo tempo tendo gosto, amor pela causa, eu achei na história indígena
esse tema, que eu pudesse pesquisar com amor à causa, com gosto pela causa. Não só uma questão técnica de historiador, mas algo que realmente me tocasse o coração. E a partir daí comecei a pesquisar a história indígena e pensei, poxa, como eu posso contribuir como historiador para a sociedade em que eu estou? Como eu posso contribuir para a região aonde eu vivo? E naquele momento, ali virando de 2014 para 2015, eu morava em Itanhandu, minha cidade natal. Morei lá até 2005, voltei em 2006, morei até 2008. Aí vim para Varginha em 2009, voltei para Itanhandu em 2013, voltei para Varginha em 2016. Uma vida meio cigana, assim, mas meio seminômade, Mas, sim, sempre ali, na Serra da Mantiqueira. E aí pensei, poxa, como eu posso contribuir com a minha região? E aí comecei a pesquisar a história indígena ali da região da Serra da Mantiqueira. Até assim, já pegando um gancho com algumas pesquisas que eu já fazia em torno do município de Virgínia, que é a terra natal da minha mãe. Aliás, orgulhosamente estou aqui com meu pai e minha mãe, É um orgulho tremendo, de verdade, assim, A gente treme um pouco assim na base quando vai dar palestra na frente de doutores, mestres, ou então na frente dos pais. São meu orgulho, mais uma vez. E já há alguns anos eu pesquisava a história do município de Virgínia, e nessas pesquisas já surgiam histórias. Tinha índio aqui. Minha avó era índia. Meu avô era índio. Ou então até mesmo alguns parentes meus lá em Virgínia, tendo aquele estereótipo do índio, a feição que você olha assim e fala, nossa, parece índio, sempre um estereótipo, claro, mas naquele momento aquilo me instigou um pouco, muito na verdade. Falei, vou pesquisar. Por onde começar? Aí, com a ajuda da professora Maria Leônia Chaves de Rezende, da Federal de São João del Rei, com a ajuda de vários amigos pesquisadores que atuam nessa área da história indígena, eu comecei as pesquisas, tive um direcionamento, começa nesse tipo de arquivo, vai nesse site, vai aqui e ali. Comecei a pesquisar. E a partir daí, comecei também a buscar formas para publicar essas pesquisas no meio acadêmico. Porque, como historiador, eu não posso fugir da ideia de que o conhecimento tem que ser divulgado. Todo conhecimento ele tem que ser divulgado. Aquilo que se produz no meio universitário, no meio científico, tem que ser divulgado. A gente olha, às vezes, por exemplo, um livro de história nas escolas, tal, algumas partes ali ainda com ideias, digamos, um pouco atrasadas, ou precisam de uma atualização, porque às vezes uma pesquisa que é feita no meio científico, no meio acadêmico, não sai dali, não é popularizado. Então pensei, vou divulgar aquilo que eu pesquiso, e comecei a participar de eventos na área de história. Então, nesses 4 anos pesquisando a história indígena na Serra da Mantiqueira, eu apresentei as minhas pesquisas já em eventos da Universidade Federal de São João del Rei, na Universidade de Brasília, na Universidade Federal de Minas Gerais, e
na Universidade Presidente Antônio Carlos, no campus de Itanhandu. E falo que foi um grande orgulho também, porque apresentar uma pesquisa minha sobre a Serra da Mantiqueira e apresentar isso na minha terra natal foi um momento especial demais. E inclusive a convite do meu amigo Toninho, que também é escritor e está ali com os livros dele. E assim fui desenvolvendo mais as pesquisas, até que esse ano tive a oportunidade de conhecer alguns escritores daqui de Varginha. E nessas oportunidades eu conheci o Expedito e a Malu, que já são escritores, têm alguns livros publicados, e eles, né, foram me encorajando. Olha, pega essas pesquisas aí, põe num livro, faz um livro. Eu já tinha essa ideia de fazer um livro e tal. Aí eles me encorajaram, através do Expedito conheci a editora pela qual estou publicando meu livro, e hoje vejo aí um sonho realizado. E mais ainda, poder, através do meu livro, levar para cada vez mais pessoas aquilo que eu pesquiso dentro do meio acadêmico. Porque muitas vezes também aí é uma crítica que às vezes eu faço quando eu participo de eventos universitários, e eu comento isso com o pessoal lá. Recentemente em São João del Rei eu fiz essa crítica lá. Muitas vezes o cara produz uma coisa, publica aquilo num artigo de revista especializada, mas aí a sociedade não lê. Mas através de um livro pode ter mais alcance. E aí foi o que eu fiz, lancei o livro. E de lá para cá, né, a base de entrevista em rádio, em televisão aqui na região, né? A principal pergunta: tem índio na região? Quem são esses índios? Para onde eles foram? Por que foram esquecidos nos relatos históricos? São perguntas que são feitas a mim, e todas elas já colocadas e apresentadas aqui no livro. E eu vou falar um pouco disso. Primeiro, quem são esses índios? A gente tem que voltar um pouquinho muito, na verdade. Vamos voltar 300 anos. Início do século XVIII, começou a ficar forte aqui em Minas Gerais a exploração do ouro. Então, vindo cada vez mais portugueses, paulistas, nordestinos, vinha gente do Rio de Janeiro, vinha gente de todo lugar, atrás da ideia de fazer riqueza fácil com o ouro de Minas Gerais. Só que aqui, há milhares de anos, já viviam dezenas de povos indígenas. E mais especificamente na Serra da Mantiqueira e na região do Rio Verde, nós podemos encontrar aí alguns povos, baseados em registros, tal, povos como os Puri, que hoje está numa luta para ser reconhecido como povo, né? São um povo aí que está se organizando, né, para poder ser de novo valorizado, porque o povo Puri nos registros históricos são dados como extintos, e não estão extintos. Ou tivemos aqui também na Serra da Mantiqueira e a região do Rio Verde os Cataguá. Existe uma discussão dentro do meio acadêmico, uma discussão entre historiadores, se os Cataguá eram um povo só ou um grupo de povos, né? Mas de toda forma você tem registros falando deste grupo. Vou tratar com esse nome, grupo. O grupo Cataguá, que recebe, aliás, entra em contato com os não indígenas, e foi um contato que gerou muitas vezes conflitos. Há notícias, por exemplo, em 1676, do bandeirante Lourenço Castanho Taques, que com o seu grupo vindo de Taubaté, ali de outras localidades do Vale do Paraíba,
veio até a Serra da Mantiqueira atrás de pedras preciosas, atrás de ouro e também atrás de índios para serem escravizados. E a bandeira dele, o grupo dele, entra em conflito com os Cataguá, desde Pouso Alto até onde hoje é a represa de Furnas. E as notícias dão conta de que a bandeira de Lourenço Castanho Taques venceu os Cataguá. E também, além deles, além dos Cataguá, também o povo coroado, que muitas vezes colocado, sempre mencionado junto com os Puri, né? Eram grupos parecidos aí, né? na língua, na cultura. E os Puri coroado são mencionados em vários relatos do século XVIII, do século XIX, também dentro dessa linha de ter contato, ter conflito, ser expulso, né? Então você vê que os relatos, eles vão construindo a imagem do indígena como alguém derrotado, expulso, até você chegar no século XIX e século XX, ver o indígena da nossa região quase esquecido nos relatos históricos. Aí aqui faço lembrança de uma obra importantíssima para entender a história do sul de Minas no século XIX, o Almanaque Sul-Mineiro. Ele foi escrito por um jornalista lá em Campanha, o jornalista Bernardo Saturnino da Veiga. Teve duas edições, uma em 1874 e a outra em 1884. E ali ele conta a história de todas as cidades do sul de Minas naquele momento. E depois ele entra a economia, quem eram os grandes proprietários de terra, quem era o padre, quem era fulano, ciclano e tal. Só que, ao contar a história das cidades do sul de Minas, são pouquíssimos casos em que ele menciona os índios. Ele vai mencionar os índios, por exemplo, como uma curiosidade sobre a origem do nome de Baipendi. Aí acabou a curiosidade, beleza, agora vamos falar dos brancos que tomaram conta da região. Ou então vai mencionar índio como uma curiosidade sobre o nome de Ayuruoca. Aí depois, agora acabou de falar dos índios, vamos falar dos brancos que ocuparam isso aqui. Então o índio sendo esquecido. Menciona também, menciona o índio nesse livro, no Almanaque Sul-Mineiro, quando vai falar da origem de Pouso Alto, né, o município ali na Serra da Mantiqueira. Mas assim, fala do índio só ali no século XVII, que é o final do século XVII, a origem de Pouso Alto. Pronto, acabou de falar do índio, agora vamos falar só do branco. E assim, outros autores também vão levando nessa toada. E aí, um caso que me chamou muito a atenção foi no município de Cristina, quando eu tive contato com um livro chamado História de Cristina, eu acho que é isso mesmo, História de Cristina, escrito por um filho da terra no século XIX, e ele conta a história de Cristina sem falar uma palavra sobre os índios daquele lugar. Tá bom. Aí lá vai eu, né, pesquisar. Falei, gente, mas não é possível que não teve índio em Cristina, né? Aí lá fui eu fazer a minha pesquisa. Luiz Barcelos de Toledo é o autor dessa obra sobre Cristina. É O Passado da Cristina, que chama o livro. E aí, pesquisando sobre a história de Cristina, descobri um outro livro escrito por um bisneto desse escritor e que fala dos índios da região. Eu falei, ué, mas peraí, tá errado alguma coisa aí. Aí depois fui achar nos livros do Monsenhor José do Patrocínio Lefort, que era um padre lá de Campanha. Ele morreu em 1994 e ele escreveu várias obras contando a história do sul de Minas. E ali o Monsenhor Lefort, ele dá conta de um documento
do início do século XIX, mencionando índios em Cristina. Falei, então, peraí, então tinha. Beleza. Na época do Luiz Barcelos de Toledo. Por que ele não falou nada então? Aí, lá fui eu continuar a minha pesquisa, mas eu volto nisso depois. Outro escritor ali da região, né, que também fala da história da Serra da Mantiqueira sem quase mencionar os índios em quase hora nenhuma, é o próprio Monsenhor José do Patrocínio Lefort. Ele escreve sobre os índios, não, sobre as cidades do sul de Minas. Ele conta a história, inclusive em alguns pontos dos livros dele, ele exalta os bandeirantes, né, como homens corajosos, destemidos. E aí na mesma obra ele faz um contraponto com índios que eram agressivos, selvagens. Então ele faz esse dualismo, esse contraponto, mas também quase não fala nada. Ele vai mencionar, você vai ver nas obras do Monsenhor Lefort, o índio aparecendo, por exemplo, como uma curiosidade na origem de Baipendi, de Ayuruoca, de Pouso Alto, ou uma curiosidade na história de São Tomé das Letras, ou coisa vaga, sim, coisa muito vaga. E, por outro lado, exaltando o povoador, o explorador branco, bandeirante, né, que veio de São Paulo destemidamente atrás de índios para serem escravizados, atrás de pedras preciosas e tal. E assim como ele, também outro escritor, Luiz Alexandre Guimarães Vilela, lá de Pouso Alto, ele escreve uma história de Pouso Alto. Foi publicada na internet, eu nunca vi livro dele, mas ele publica na internet uma história de Pouso Alto, mencionando os indígenas só ali no início da história de Pouso Alto, ou então depois para falar que tinha alguns índios que eram escravos em Pouso Alto, né? E aí quando eu falo do índio como escravo, tem alguns alunos meus, às vezes até pessoas assim, já adultas, tal, que às vezes assustam. Mas peraí, índio escravo, teve isso? Teve, né? Porque às vezes a gente antigamente estudava na escola mais só os escravos de origem africana e não via os escravos de origem indígena. Aí, se você vai buscar isso na história da colonização do Brasil, você vai ver que, enquanto no século XVI e XVII o foco da economia no Brasil eram as plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, então os escravos de origem africana, em maioria, eram levados para lá. O Sudeste e o Sul do Brasil tinham uma carência muito grande de escravos de origem africana. Então, qual era a saída? Buscar escravos indígenas, mesmo com leis que proibiam. E leis assim, leis portuguesas que proibiam a escravidão de índios. Havia decretos de papas, né? O Papa Paulo III escreveu um documento em 1537 dizendo que os índios têm alma e por isso não devem ser maltratados nem escravizados. Mesmo assim, o colonizador não estava nem aí para isso. Arrumou até assim uns eufemismos, arrumou umas formas de driblar a lei, como por exemplo, você pega arquivos de Baipendi, século XVIII, onde você vê registros de índios ligados a colonizadores, mas com o nome de administrado. Esse índio é administrado por fulano de tal. Aí o que seria ser administrado? Ah, porque uma bondosa alma branca assumiu para si a missão de cuidar de alguns índios para ensinar-lhes a fé cristã e ensinar-lhes as noções básicas da civilização europeia. Que lindo! Só que o administrado, na verdade, era escravo. Tanto é que você vê nos livros de batismo de Baipendi no século XVIII, índios sendo batizados, ou filhos de índios sendo batizados, e o registro sendo colocado no mesmo livro onde eram registrados os escravos de origem africana.
denunciando que aquele índio era também escravo. Não era administrado, era escravo mesmo. Só que aí procuravam driblar a lei de todo jeito. Coisas do Brasil. Coisas do Brasil. Driblar a lei já está enraizado na cultura brasileira até hoje, né? E um outro escritor também que vai falar dos índios, e esse até fala um pouco mais, assim, dedica um pouquinho mais da obra dele. Heitor Antunes de Souza. Ele era juiz, ele não era historiador, ele era juiz. E quando ele atuou em Itanhandu, ele escreveu um livro, 1950, chamado Esboço Histórico dos Municípios de Itanhandu e Itamonte. Ali ele dedica todo o primeiro capítulo do livro a falar da origem indígena da região. E aí ele vai falar dos Cataguá, ele vai falar dos Puri, ele vai falar, por exemplo, de uma localidade lá em Itamonte, chamada Conquista, contando que o lugar tem esse nome de Conquista por causa de um confronto entre índios e não índios, né? E aí ali, no momento que o colonizador invade, conquista, explora, toma as terras e tal, e aí até hoje o lugar tem o nome de Conquista na zona rural de Itamonte. E aí a partir desses relatos de memórias locais, né, eram pessoas que era jornalista, era um escrivão, era um juiz, tal, que escrevia as memórias daquele lugar. A partir dali, eu comecei a ter uma documentação um pouco melhor sobre os índios na região da Mantiqueira. Beleza. Aí pensei, mas ainda assim eu estou sentindo falta de produções no meio acadêmico mesmo, de um tratamento assim feito por historiador, tal. Aí foi difícil de achar, porque se você pegar assim, historiadores mesmo, de fato, com formação acadêmica na área, que pesquisa sobre a história do sul de Minas e menciona os índios da Mantiqueira, eu só achei 2. Um deles sou eu. E o outro é um historiador chamado Paulo Paranhos, que atualmente mora em Caxambu. Ele já está no alto aí, seus 60, 70 e poucos anos de idade. Trabalha ainda, até onde eu tive informação dele, ele trabalha no Museu Municipal de Caxambu. E ele escreve sobre a Serra da Mantiqueira, mas ele não foca os índios. Mas ele fala dos índios. Ah, tinha esse povo aqui. Ah, mas tal autor fala que tinha esse povo, mas na verdade não tinha. Então, quer dizer, ele ainda faz um tratamento mais crítico da questão indígena, analisando outros escritores. E aí, junto com toda essa pesquisa documental, eu tive que partir também para uma pesquisa oral. Né? Porque eu comecei a achar uma coisinha aqui, outra ali. Por exemplo, fui achar numa produção um livro escrito por um historiador chamado Ângelo Carrara. Ele escreve um livro sobre doação de terras no sul de Minas, no século XVIII e tal, e ali eu achei um registro de uma doação de terras feita no município de Virgínia, uma doação feita em 1710 para agora não me lembro se era português ou paulista, mas era de fora. Ganhou aquela doação de terra e ali menciona já um nome indígena da região, que é o rio Caetê, né, que é o principal rio que corta o município de Virgínia. Inclusive até coloca lá com outro nome, é Cateica, né? Depois, com o passar do tempo, virou Caetê, né? Eu falei, opa, já testemunha alguma coisa ligada à presença indígena aqui. Vou atrás de relatos orais. Aí me contaram sobre um senhor na zona rural do município de Virgínia. Inclusive faço memória a ele, morreu ano passado, né? Morreu ano passado aos 97 anos de idade. Seu Domingos Pereira da Silva. Faço memória a ele, depois
Ainda quero ter a oportunidade de ir lá na casa da viúva dele para levar um livro, porque falo muito dele aqui, né? E o seu Domingos, neto de um português com uma índia, ali da região. E pensa uma pesquisa histórica que tinha que ser levada no meio, assim, de uma forma científica e tal, mas que não podia deixar de lado toda a característica da hospitalidade mineira. A primeira vez que eu fui na casa do seu Domingos, em outubro de 2016, cheguei lá na casa dele por volta de umas 7 e pouco da manhã. Tinha saído da casa da minha avó em Virgínia, né? Saí da casa da minha avó umas 6 horas, tal, pegando carona na estrada de terra. Cheguei na casa do seu Domingos. Ele já estava sentadinho lá na varanda. Falei para ele: o senhor que é o seu Domingos? Ele: sou sim, pode entrar. Nem perguntou quem que eu era. Pode entrar, porteira está aberta. Entrei. Aí me apresentei, falou: meu nome é Gustavo, sou professor de história. Eu soube, né, que o senhor é neto de Índia e tal. Eu faço pesquisa sobre os índios aqui do lugar e tal. Aí ele: nossa, senta aí. Maria, o nome da esposa dele: Maria, traz um café pro moço e traz aquelas rosquinhas e tal. Beleza. Aí depois ele olhou bem pra minha cara, falou assim: ô Centros Diogo, que lá em Virgínia a família da minha mãe é conhecida como a família dos Diogo, por causa de um tataravô nosso lá, né? Falei: sou. Aí ele: nossa, conheci muito o seu tataravô, andei muito com o seu bisavô, não sei o que, teus parentes, carregava tropa de animais aqui na zona rural, ia buscar sal lá no Rio de Janeiro, não sei o que. Falei: ó, ainda rolou umas outras histórias ainda, além do que eu queria. Aí por isso que até quando eu fui apresentar essa pesquisa em São João del Rei, eu ainda falei assim: eu segui a metodologia de entrevista e pesquisa oral conforme o historiador inglês Paul Thompson, só que no meu caso foi assim, um Paul Thompson à mineira. Foi um Paul Thompson à mineira, porque aí tomei café, acabei almoçando, né? Fiquei a manhã inteira lá na prosa. Porque a metodologia de história oral do Paul Thompson fala que entrevista não pode demorar muito tempo, principalmente se for idoso. Mas ali eu fiquei a manhã inteira, aí, né? Foi bom demais. E a partir dali ele foi me contando: o município de Virgínia tinha os indígenas ali numa localidade que hoje se chama Marques, né, o bairro dos Marques. Inclusive Marques era o sobrenome de alguns índios ali. Então já havia um contato com os não indígenas, né? Porque Marques é um sobrenome europeu, né? Aí começou a chegar uns portugueses ali, começou a chegar uns paulistas, começou a chegar uma turma ali. Rolou um conflito por causa de terra. Aí a prefeitura entrou no meio. Isso conforme o relato dele, né? A prefeitura entrou no meio, dividiu as terras. Quem não estava satisfeito foi embora. Quem ficou satisfeito ficou com as terras ali e pronto. Assim ele conta. E aí ele usou um termo muito interessante, porque ele é um termo assim, um bocado preconceituoso, mas que digamos que na boca do pessoal assim pessoal mais simples, né, pessoal do povo, acaba sendo uma palavra que eles nem falam com a intenção de ser preconceituoso, né? Eles se referiam aos índios ali da região com a palavra bugre. Porque tinha uns bugre aqui e tal. Aí lá fui eu pesquisar da onde que veio essa palavra, né? Bugre era uma forma francesa da palavra búlgaro, para se referir ao povo da Bulgária. Eu falei: gente, mas o que tem a ver o índio com a Bulgária, né? Aí lá fui eu pesquisar. Na Idade Média, o povo da Bulgária era o único povo na Europa que ainda não tinha se tornado cristão. Então, os franceses se referiam aos búlgaros como bugre no sentido de pagão, no sentido de aquele que não aceitou a fé cristã. E os portugueses trouxeram essa palavra para cá
para se referir aos índios, porque os portugueses consideravam os índios pagãos. Não aceita a fé cristã e tal. São bugres, né? São pagãos. E ficou isso no palavreado popular, ficou a palavra bugres referindo aos índios. E assim, foi uma conversa muito bacana. Eu ainda voltei lá mais uma vez, né? Tomei café de novo e cheguei num horário bem propício, assim, né? E teve mais conversa, teve a entrevista dele. Eu apresentei num evento em São João del Rei e tal. Depois, né, o ano passado eu soube que ele faleceu, né? Mas assim, morreu sem doença nenhuma, nem nada. Morreu de idoso mesmo, 97 anos, né? 97, ele viveu uma vida longa, feliz e boa, no caso dele. E aí foi interessante juntar a pesquisa documental com aquilo que eu vinha encontrando, com a pesquisa oral, porque tanto de um lado como de outro, eu falo, cada resposta vai gerando 10 perguntas. Porque aí o relato oral dele confirmou algumas coisas que eu tinha achado em documento. Os documentos confirmaram algumas coisas depois que ele tinha falado. Só que também o relato oral do seu Domingos trouxe 1001 perguntas, mas pelo menos é um relato oral que me deu base para que nos próximos passos da minha pesquisa eu já saiba, opa, isso que ele falou eu sei aonde encontrar, é nesse arquivo aqui. Isso que ele falou eu já sei onde procurar, é nesse cartório aqui. Isso que ele falou dá para eu procurar no arquivo da igreja e tal. Aí foi bacana. Mas fui também trazendo várias outras perguntas que foram o seguinte, tô achando informações, tal, tá legal, mas como é que foi sendo esquecido, como é que foi sendo apagado da história, né? E aí fui às pesquisadoras e pesquisadores na área acadêmica para tentar entender isso. E sobre esses apagamentos, aí eu menciono a pesquisadora que me inspirou toda essa pesquisa sobre a história indígena na Mantiqueira, que é a professora Maria Leônia Chaves de Rezende, da Universidade Federal de São João del Rei. E ela própria vai dizer assim: objeto de raríssimas pesquisas, a etnohistória indígena mineira deixou por isso esparsas contribuições, acabando por impor aos povos nativos um silêncio avassalador. Situação ainda mais agravada quando se percebe uma desproporção entre a produção acadêmica e a riqueza qualitativa e quantitativa das fontes depositadas nos arquivos. Aonde que isso entra? Ela está constatando o seguinte: tem pouca pesquisa, mas acaba tendo muita documentação, muita fonte espalhada por aí. Por que não é pesquisado? Aí, o contexto do século XIX e do início do século XX era um contexto de ideias positivistas, que valorizavam muito os registros oficiais. Registro de governo, registro das instituições religiosas, militares, políticas, e aquilo que era produzido pelo povo ou sobre o povo era ficado de lado. Então, junte-se a isso também a ideia no século XIX do eurocentrismo, que valoriza absurdamente a contribuição europeia para a formação do Brasil e acaba colocando até como consequência do positivismo, porque o positivismo vai ver a civilização europeia como a mais avançada. Então não vamos perder tempo com aqueles que são mais atrasados, né? Aí onde a história dos negros fica para trás, a história dos indígenas fica para trás, e isso só vai começar a ser mais valorizado e resgatado nos anos 80. Que aí você tem historiadores se debruçando mais sobre a história dos indígenas, e aqui não posso deixar de mencionar um marco na história indígena, naquilo que se produz sobre a história indígena, que é o livro Negros da Terra, do historiador João Manuel Monteiro. Ele faleceu em 2013, aos 56 anos. Ele era professor de história na Unicamp.
Inclusive esta minha amiga Maria Leônia, ela foi aluna dele ela foi orientanda dele agora não lembro se foi no mestrado ou no doutorado, mas então meio que eu me considero um discípulo indireto de João Manuel Monteiro, porque eu sou discípulo da Leônia, ela foi dele, então tamo junto aí. E o João Manuel Monteiro, ele escreve o livro Negros da Terra, contando a história de São Paulo do ponto de vista dos índios. A formação de São Paulo ali, século XVI, XVII, XVIII, do ponto de vista do índio. E ele vai quebrando várias ideias que se tinha sobre o índio e que algumas pessoas ainda têm até hoje. Aquela ideia de resumir assim, porque o índio, ele é bom, protege a natureza, mas foi derrotado, expulso, extinto. O português é mau, destruidor, mas ele é o vencedor. Então essa ideia de reduzir tudo a bons e maus, fazer esse maniqueísmo, o João Manuel Monteiro, ele quebra isso tudo no livro dele. Por exemplo, quando ele vai colocar aqui as expedições dos bandeirantes, também tinham índios como parte dessas expedições. Os portugueses se aproveitam dos jogos de política, jogos culturais e jogos de guerra dos próprios povos indígenas para poder se associar a eles ou não e conquistá-los ou não. Então, assim, é um jogo muito mais complexo do que pensar que o português chegou aqui e conquistou tudo sozinho. Até porque né, no meu livro eu questiono isso mesmo, eu trago uma citação que vai questionar isso. Como que a gente pode imaginar que uma meia dúzia de portugueses, porque Portugal não tinha tantos habitantes assim no século XVI, Portugal inteiro no século XVI tinha 400 mil habitantes só. Como que uma meia dúzia de portugueses viria para cá e sozinhos iriam conquistar milhões de índios e fazê-los obedecer à lei portuguesa, o rei e a Igreja Católica? Impossível. Aí você coloca o índio como protagonista quando você pensa que o índio participou desse processo de colonização. O colonizador precisava do índio. Nos confrontos, por exemplo, ali no litoral de São Paulo e do Rio, nos confrontos entre portugueses e franceses, os franceses invadiram o Rio de Janeiro em 1555, né? Hã? Daqui a pouco. Mais ou menos, que horas são aí? Então tem que acabar mesmo. Nesses conflitos entre portugueses e franceses, os portugueses tinham que se aliar aos índios, os franceses também, porque senão não ia dar conta. Tanto é que os portugueses vencem os franceses no Rio de Janeiro. Os portugueses criam a fortaleza que deu origem à cidade do Rio de Janeiro, e do outro lado da Baía de Guanabara, os índios que eram aliados dos portugueses fundaram a cidade de Niterói, com o chefe Araribóia. Então você vê assim, um jogo muito complexo. E nós vamos perceber isso também na formação da população da Serra da Mantiqueira e no Vale do Rio Verde. O índio não desapareceu. E aqui eu já vou encaminhando o finalmente. O índio não desapareceu. Nós vemos muitos traços culturais, seja na fala, seja nos costumes, seja nas comidas, tal, etc. Mas também, um dado interessante, até hoje, no sul de Minas, de uma forma geral, pessoas se declaram indígenas no censo. Em 2010, por exemplo, juntando todas as cidades do sul de Minas, 1.950 pessoas se declararam indígenas no censo de 2010. A maioria delas não sabe a que povo pertence, a maioria mora na cidade ou na zona rural, levando uma vida tal qual assim, um que não é indígena, tal. Só temos uma aldeia indígena aqui no sul de Minas, que é a aldeia do povo Chucurucariri, lá em Caldas, né?